Imagine o metrô de Nova York. Dezembro. Frio que parte os ossos. Um homem entra no vagão com uma pasta de trabalho, olhos cansados, o tipo de cara que você veria em qualquer esquina e esqueceria em 5 segundos. Não tem nada de especial nele. Nenhum sinal de perigo. Nenhuma aura de ameaça. É apenas mais um nova-iorquino voltando para casa depois de um dia longo no mundo que já estava cansado demais para fingir que funcionava. 4 rapazes se aproximam. Pedem $5. Ele dá a eles o que pediram. Só que não era dinheiro. Nos próximos minutos, você vai entender por que metade da América chamou esse homem de herói e por que a outra metade nunca conseguiu decidir se ele era um salvador ou o símbolo mais honesto do que havia de mais sombrio dentro de cada um de nós. Porque a história de Bernard Goetz não é sobre um tiro. É sobre o que acontece quando uma cidade inteira perde a fé na ideia de que existem pessoas cujo trabalho é te proteger, e o que sobra quando essa fé some completamente. Bernard Goetz não nasceu raivoso. Isso precisa ser dito logo no começo, porque é muito fácil olhar para o que ele se tornou e esquecer o que ele era antes. A raiva não surge do nada. Ela tem endereço, tem data, tem rosto. E a raiva de Goetz tinha tudo isso, construída tijolo por tijolo ao longo de anos que a maioria das pessoas preferiria esquecer. Ele cresceu numa família de classe média em Nova York. Engenheiro eletrônico. Introvertido do tipo que passa horas consertando equipamento sozinho, que prefere o silêncio às conversas de bar, que confia mais na lógica de um circuito do que na imprevisibilidade das pessoas. Não era um homem de excessos. Não bebia. Não tinha ficha. Pagava impostos, usava transporte público, acreditava, ou ao menos tentava acreditar, que as instituições existiam para algo além de decoração. Mas Nova York nos anos 70 e início dos 80 era outro planeta. Se você não viveu aquilo, é genuinamente difícil de imaginar. A cidade estava em colapso literal. Falência municipal. Greves. Índices de criminalidade que hoje parecem ficção científica. O metrô era território sem lei, paredes cobertas de grafite do chão ao teto, vagões mal iluminados, o cheiro de urina misturado com aquela tensão específica de lugares onde todo mundo sabe que qualquer coisa pode acontecer e ninguém vai aparecer a tempo para impedir. Policiais admitiam em off que certas linhas simplesmente não eram patrulhadas. Não por falta de interesse. Por falta de tudo. Bernard Goetz usava esse metrô todo dia para ir trabalhar. Em 1981, 3 anos antes do incidente que o tornaria famoso ou infame dependendo de quem você perguntava, ele foi assaltado numa estação. Espancado. Joelho partido. Os assaltantes foram presos, processados, soltos em 2 dias. 2 dias. Goetz foi ao hospital, depois à delegacia, depois ao tribunal. E foi embora com uma certeza que não precisava de palavras. Ele estava completamente sozinho. O sistema que deveria ter funcionado havia olhado para a situação dele e escolhido, por omissão, o lado contrário. Ele pediu licença legal para portar uma arma. Foi negado. Então comprou uma .38 ilegalmente. E passou os 3 anos seguintes usando o metrô todo dia, a arma no coldre, esperando pelo momento que parte de si mesmo sabia que iria chegar. 22 de dezembro de 1984. Vagão da linha RT, Manhattan. 4 jovens se aproximam de Goetz. Troy Kant se inclina na direção dele e diz, com o sorriso que Goetz descreveria depois como brilhante e deliberado, me dá $5. E aqui está o símbolo central desta história. Não a arma. Não os facões que 2 deles carregavam. Não a ameaça explícita. O sorriso. Porque aquele sorriso, nos olhos de Goetz, não era o sorriso de alguém pedindo dinheiro. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente o quanto o sistema os protegia. Que a cidade havia falhado tantas vezes, de tantas formas, que eles não precisavam nem de violência declarada. A ameaça implícita já era suficiente. O sorriso dizia,
Nós sabemos que você não vai fazer nada. Nós sabemos que ninguém vai fazer nada. Goetz se levantou. Disse, com uma calma que testemunhas descreveram como sobrenatural, quase dissociativa: claro. Vou dar o que vocês precisam. E sacou a ponto 38. Atirou em todos os 4. Depois se aproximou de Dahel Kabei, que estava sentado, aparentemente menos ferido do que os outros, e disse: você parece bem. Aqui está mais um para você. E atirou de novo. A bala acertou a coluna de Kabei ponto a ponto. Ele ficou paralisado para o resto da vida. Goetz saiu pelo vagão vazio. Saiu da estação. Pegou um carro alugado e desapareceu por 9 dias, enquanto Nova York tentava descobrir quem era o atirador fantasma do metrô. O sorriso que ele via enquanto dirigia para New Hampshire. O sorriso enquanto assistia o noticiário cobrir o caso sem saber ainda seu nome. O sorriso enquanto ouvia nova-iorquinos comuns, trabalhadores, mães, motoristas de táxi, dizendo pela televisão que o cara que atirou nos 4 rapazes havia feito o que a cidade deveria ter feito há anos. Esse era o símbolo que Bernard Goetz carregava. Não a arma. O sorriso. A sensação de ser o único que havia parado de sorrir de volta para o caos. Quando Goetz se entregou, 9 dias depois, o que aconteceu foi extraordinário. O grande júri se recusou a indiciá-lo por tentativa de homicídio. Nova York explodiu em reações absolutamente opostas e igualmente intensas. Metade da cidade o chamou de herói. Jornais estamparam manchetes celebrando o vigilante do metrô. Limusines paravam para cumprimentá-lo na rua. Doações chegavam a centenas de milhares de dólares para pagar a defesa de um homem que havia atirado em 4 pessoas num vagão de metrô. A outra metade da cidade, principalmente ativistas de direitos civis, intelectuais e lideranças negras, apontava para o que havia de óbvio e profundamente desconfortável naquilo tudo. 4 jovens negros haviam sido baleados por um homem branco que entrou em pânico, ou que havia esperado por aquele momento, dependendo de como você lesse a cena. A questão racial era impossível de ignorar e praticamente impossível de discutir sem que cada lado acusasse o outro de desonestidade. E aqui chegamos à camada mais densa de toda essa história. Porque Goetz não era simplesmente um homem que se defendeu ou simplesmente um homem que atacou. Goetz era um espelho. Um espelho que a cidade havia colocado diante de si mesma sem querer, e que refletia algo que ela preferia muito não ver. Uma parcela enorme da população estava vivendo com um nível de medo acumulado tão alto, tão naturalizado, tão incorporado ao cotidiano, que quando alguém finalmente reagiu com violência extrema, a reação coletiva não foi horror. Foi alívio. E o alívio assustou mais do que os tiros. Existe um conceito que Carl Jung chamava de sombra. A ideia é que todo ser humano carrega dentro de si aspectos que reprime porque a civilização exige isso. Raiva. Instintos de proteção que beiram a agressão. Desejos de vingança que a moralidade ensina a enterrar antes mesmo de reconhecer. Nós nos tornamos pessoas socialmente funcionais não porque não temos esses impulsos, mas porque aprendemos, desde muito cedo, que não podemos agir sobre eles. E essa repressão funciona, na maioria das vezes. Até que o sistema que deveria tornar a repressão valendo a pena começa a falhar. Bernard Goetz parou de reprimir. E o que é fascinante, e genuinamente perturbador, é que a sombra dele encontrou uma cidade inteira que havia suprimido exatamente as mesmas coisas por exatamente as mesmas razões. Nos termos psicológicos mais diretos, ele fez, num vagão de metrô, o que milhões de pessoas tinham fantasiado em momentos de medo e solidão. E quando foi julgado, estava sendo julgado não apenas pelos crimes que cometeu, mas pela fantasia que havia materializado. O trauma não resolvido não some. Isso é algo que a neurociência já sabe razoavelmente bem e que a vida cotidiana confirma o tempo todo. Ele se transforma. Em Goetz, se transformou em hipervigilância constante,
em planejamento obsessivo, numa pistola ilegal e na certeza silenciosa de que o próximo confronto seria diferente. Isso tem um nome clínico: resposta de luta prolongada. É o que acontece quando o sistema nervoso passa tanto tempo em modo de ameaça que o corpo começa a interpretar qualquer situação ambígua como existencial. O cérebro de Goetz provavelmente não estava calculando probabilidades naquele vagão. Estava reconhecendo um padrão que havia ativado antes e que havia terminado com ele num hospital, com o joelho partido e a certeza de que ninguém viria. A ferida humana universal que mora nessa história é uma pergunta muito simples e muito antiga. O que você faz quando aquilo que deveria te proteger falha com você repetidamente, sem remorso e sem consequências? Quando o contrato social que justifica sua contenção deixa de ser honrado pelo outro lado? Não existe resposta pronta para isso. Existe apenas o peso de cada pessoa decidindo, dia a dia, até onde aguenta carregar antes de fazer alguma coisa que não tem como desfazer. Pense no Conde de Monte Cristo. Edmond Dantes passa 14 anos preso por uma injustiça cometida por pessoas que ele confiava plenamente. Quando sai, está transformado em algo mais frio, mais preciso, com recursos que a prisão paradoxalmente lhe deu acesso. E então ele executa. Meticulosamente. Com paciência e elegância quase sobre-humanas. A vingança de Dantes é uma obra de arte. Cada peça se encaixa. Cada traidor cai exatamente da maneira que merece. A ficção faz isso porque precisamos acreditar que a vingança, quando justificada, tem lógica interna. Que existe uma arquitetura nela. Que quem sofreu injustiça e reagiu estava no controle, estava certo, estava construindo algo belo da dor. A realidade de Goetz é muito mais feia do que isso. Ele não era elegante. Era assustado. Os investigadores balísticos determinaram pela trajetória das balas que suas mãos tremiam quando atirou. Não havia plano. Havia um revólver, 3 anos de medo acumulado e 2 segundos de decisão que durariam o resto da vida. Pense no Coringa de Todd Phillips. Arthur Fleck é humilhado sistematicamente por um sistema que o ignora, o medica, o desumaniza, que o trata como ruído de fundo numa cidade que não tem paciência para o que não consegue classificar. Quando ele se quebra, a quebra não é triunfo. É tragédia. O filme se recusa com inteligência a nos deixar celebrar o que acontece. Com Goetz, a cidade celebrou. E esse é o elemento que torna o caso real mais perturbador do que qualquer ficção, porque em Gotham City sabemos que Arthur está errado mesmo quando entendemos sua dor. A moldura da ficção nos permite sentir empatia sem precisar validar. Com Goetz, a cidade não tinha essa moldura. E uma parte enorme dela escolheu validar de qualquer jeito, o que diz algo sobre o nível de desespero coletivo que existia naquele momento. Kill Bill nos dá uma protagonista que tem razão absoluta. Que foi traída de uma forma que não deixa margem para dúvida moral. Tarantino nos permite torcer abertamente. Mas mesmo ali, a questão que o filme coloca nas entrelinhas é o preço psicológico de se tornar uma máquina de propósito único. O que sobra de você quando o objetivo que definiu sua identidade por anos finalmente se cumpre. Com Goetz, o que sobrou não era um personagem de Tarantino. Era um homem de meia-idade, sozinho, que havia declarado falência depois de ser processado civilmente por Dahel Kabay, condenado a pagar 43 milhões de dólares que obviamente nunca pagaria. A cidade que havia o celebrado havia seguido em frente para outras histórias. Os jornais tinham outras manchetes. E Bernard voltou a ser o que sempre foi. Um engenheiro eletrônico introvertido que preferia circuitos a pessoas. Goetz foi eventualmente condenado não por tentativa de homicídio, mas por porte ilegal de arma. Cumpriu 8 meses. Dahel Kabay passou o resto da vida numa cadeira de rodas. Troy Kant, James Hansur e Belry Allen sobreviveram. Anos depois, 2 deles foram presos por outros crimes. Esse dado foi usado repetidamente pelos defensores de Goetz como justificativa retroativa, como se crimes futuros pudessem ser evidência de ameaça passada,
como se a cronologia do sofrimento alheio pudesse funcionar de trás para frente quando é conveniente. Mas o preço real não estava nos tribunais, não estava nas manchetes, não estava nem nos 43 milhões de dólares que nunca foram pagos. O preço real estava numa entrevista que Goetz deu anos depois, com a mesma calma dissociativa que as testemunhas do metrô haviam descrito. Quando perguntado se faria de novo, ele disse que sim. Com a mesma calma. Como quem responde uma pergunta sobre preferências de jantar. E essa resposta é o que esta história tem de mais devastador. Não porque revela um monstro, mas porque revela um homem que ficou tão congelado no momento de ruptura que ainda o habitava décadas depois. O trauma não processado não produz paz depois que a ação acontece. Produz um loop. Goetz não havia se libertado de nada. Havia se tornado o guardião permanente de um momento que durou menos de 2 segundos e que definia tudo o que ele era. O sorriso que ele viu naquele vagão ainda estava lá. Não havia ido embora com os tiros. Os símbolos que carregamos não desaparecem quando agimos sobre eles. Às vezes ficam mais nítidos. Voltemos ao início. Um vagão de metrô. Dezembro de 1984. 4 jovens se aproximam de um homem com uma pasta de trabalho e um joelho que foi partido 3 anos antes por pessoas que o sistema soltou em 2 dias. Eles pedem $5. Em algum universo paralelo, ele entrega o dinheiro. Chega em casa. Dorme mal. E vive o resto da vida carregando a versão menor dessa história, o homem que foi extorquido mais uma vez e não fez nada, que voltou para o apartamento com aquele peso familiar de quem sabe que vai continuar acontecendo. Neste universo, ele sacou a arma. E carregou essa versão pelo resto da vida também. Só que essa versão tinha fotografia, tinha manchete, tinha julgamento, tinha 43 milhões de dólares em dívida e um homem paralisado cuja existência era prova permanente de que o momento havia acontecido de verdade. O que a história de Bernard Goetz nos diz não é que a vingança funciona ou não funciona. Não é que ele estava certo ou errado. O que ela nos diz é que existe um ponto de ruptura dentro de cada pessoa, diferente para cada uma, onde o medo acumulado ultrapassa o medo das consequências. E que uma sociedade que falha em proteger as pessoas de forma consistente não elimina esse ponto. Ela apenas muda quem o alcança primeiro, e quando, e em qual vagão de metrô, numa tarde de dezembro que começa igual a todas as outras. O sorriso que Bernard viu naquele vagão existia há 3 anos dentro dele antes de aparecer no rosto de outra pessoa. Essa é a verdade mais incômoda de toda essa história. A ferida estava pronta. O momento apenas chegou. E você, se tivesse vivido aqueles 3 anos, aquele joelho partido, aquele tribunal, aquela negativa, aquele metrô todo dia com a arma no coldre esperando por algo que sabia que vinha, ainda acredita que sabe com certeza o que faria quando o sorriso aparecesse na sua frente? Existe uma coisa que nenhum filme de vingança mostra com honestidade. Não é o sangue. Não é o julgamento. Não é nem a prisão. É a manhã seguinte. É acordar no dia depois que tudo aconteceu e perceber que o sol nasceu exatamente igual. Que a cidade continua barulhenta. Que o café esfria na mesma velocidade. Que o mundo não pausou para reconhecer o peso do que você fez ou do que foi feito com você. A vida continua com uma indiferença que beira o insulto, e você está lá no meio dela, transformado para sempre, enquanto tudo ao redor permanece obstinadamente igual. O metrô continua rodando. As pessoas continuam entrando e saindo pelas mesmas catracas. O mesmo frio de dezembro. A mesma cidade que não te deve nada e nunca fingiu que devia. Bernard Goetz acordou assim por décadas. Não como herói. Não como vilão. Como alguém que havia cruzado uma linha que não tem travessia de volta, e que descobriu do outro lado não a paz que imaginava, não a sensação de contas encerradas que a lógica da vingança sempre promete, mas apenas uma versão de si mesmo que precisava ser carregada para todo lugar junto com a memória permanente do que havia feito. Uma versão mais pesada.
Uma versão que não cabia mais no homem introvertido que preferia circuitos a pessoas, porque agora havia uma história inteira entre ele e qualquer ideia simples de si mesmo. Esse é o detalhe que a narrativa coletiva sempre omite quando celebra ou condena alguém como Goetz. A celebração dura o tempo de uma manchete. A condenação dura o tempo de um ciclo de notícias. O debate moral dura até aparecer outro caso mais urgente, mais recente, mais cinematográfico. Mas a pessoa que viveu aquilo carrega o peso em tempo integral, sem intervalo comercial, sem corte de cena, sem trilha sonora que sinalize quando a parte difícil acabou. Não existe crédito final na vida real. Existe apenas a continuação, dia após dia, de ser a pessoa que foi aquele momento. E aqui está algo que vale parar para pensar com cuidado. Goetz passou os anos seguintes numa espécie de existência suspensa. Voltou ao trabalho. Continuou usando o metrô, o que por si só diz algo sobre a psicologia de um homem que muita gente simplesmente não consegue explicar. Deu entrevistas esporádicas. Apareceu em documentários. Tentou se candidatar a cargos públicos sem sucesso. E em cada aparição havia aquela mesma qualidade estranha, aquela calma que não era paz, que era mais parecida com o silêncio de alguém que já disse tudo o que tinha para dizer numa tarde de dezembro de 1984 e passou o resto da vida apenas existindo depois disso. Da Helka Bey, o homem que ficou paralisado, deu sua própria entrevista anos depois. Falou sobre o que foi acordar todo dia sem movimento nas pernas. Sobre o que foi crescer como figura pública involuntária de um debate que nunca pediu para protagonizar. Sobre o que foi ser reduzido, pela narrativa de um lado ou do outro, a um símbolo, quando era apenas uma pessoa que havia entrado num vagão de metrô numa tarde qualquer e saído de uma forma que definiu todo o resto. Esse elemento é o que o debate em torno de Goetz frequentemente engolia inteiro. De um lado, a cidade que o celebrava precisava que os 4 jovens fossem ameaças inequívocas para que a narrativa do herói funcionasse. Do outro lado, quem o condenava precisava que Goetz fosse puro agressor para que a narrativa da vítima funcionasse. E nesse processo, as pessoas reais que estavam naquele vagão foram sendo substituídas por personagens que serviam a argumentos que existiam independentemente delas. A realidade, como sempre, era mais complicada e mais triste do que qualquer argumento precisava que fosse. E aqui está o que essa história tem de mais universal, o elemento que faz com que ela ressoe décadas depois em pessoas que nunca pisaram no metrô de Nova York, que nunca viveram numa cidade em colapso, que nunca seguraram uma arma. Todos nós conhecemos alguma versão daquele vagão. Talvez não com violência física. Talvez não com consequências irreversíveis. Mas todos nós já estivemos num momento em que o sistema falhou de forma clara e sem desculpa, em que a injustiça ficou impune enquanto todo mundo fingia não ver, em que alguém sorriu para nossa dor com a certeza absoluta de que nada aconteceria. E todos nós já sentimos, mesmo que por um segundo, mesmo que imediatamente enterrado sob camadas de socialização e medo das consequências, o peso daquele impulso primitivo de não aceitar mais. A diferença entre Goetz e a maioria das pessoas não é necessariamente moral. É circunstancial. É o joelho partido que cicatrizou errado. É a licença negada pelo mesmo sistema que falhou na primeira vez. É o número específico de vezes que a injustiça se repetiu antes que o ponto de ruptura fosse alcançado. Mude qualquer uma dessas variáveis e a história muda. Mude o número de vezes. Mude o quanto o sistema respondeu. Mude o quanto havia de apoio ao redor. A mesma pessoa, em circunstâncias diferentes, talvez nunca chegue ao mesmo lugar. Isso não é absolvição. É apenas honestidade sobre como os seres humanos funcionam quando submetidos à pressão suficiente por tempo suficiente e sem alívio suficiente. O ressentimento acumulado não é fraqueza de caráter. É física. É o que acontece quando uma força é aplicada repetidamente no mesmo ponto sem encontrar resistência ou saída. Em algum momento o material cede. A questão nunca é se vai ceder. A questão é onde,
É o que estava do lado de fora quando aconteceu, e quem estava no caminho naquele momento específico. Goethe teve um vagão quase vazio e 4 pessoas que se aproximaram na hora errada do homem errado no dia errado de um ano que havia sido errado o tempo inteiro. O que fazer com essa informação é uma escolha que cada pessoa precisa fazer por conta própria. A psicologia chama de narrativa de justificativa o processo pelo qual a mente reconstrói os eventos de forma a tornar suas próprias ações compreensíveis e necessárias. Goethe fez isso. A cidade que o celebrou fez isso. Os que o condenaram fizeram isso também, construindo a narrativa que precisavam para que o argumento deles se sustentasse. Todos nós fazemos isso o tempo todo, porque a alternativa, viver com a ambiguidade total de nossas próprias ações e motivações, é insuportável em doses altas. A história de Bernard Goetz não tem moral. Tem textura. Tem o frio de dezembro de 1984. Tem o sorriso que existia há 3 anos antes de aparecer naquele vagão. Tem uma cidade que estava tão exausta do próprio medo que confundiu alívio com justiça. Tem 4 jovens que entraram numa situação e saíram transformados de formas que nenhum deles escolheu. Tem um homem que passou décadas sendo o guardião de 2 segundos que não tinham como ser desfeitos. Bernard Goetz não era um homem extraordinário. Era um homem ordinário que havia chegado ao limite ordinário de uma situação que havia sido negligenciada de forma extraordinária por tempo demais. E talvez seja exatamente isso que torna a história dele impossível de soltar completamente, mesmo quando queremos. Porque o extraordinário é fácil de descartar. Colocamos numa caixa separada, rotulamos como exceção, seguimos em frente. O ordinário não deixa fazer isso. O ordinário nos olha de volta no espelho todas as manhãs com o rosto de alguém que poderíamos reconhecer se as circunstâncias tivessem sido diferentes. E o espelho não responde perguntas. Só devolve o rosto de quem pergunta, com toda a história que esse rosto carrega, visível ou não, e deixa cada um decidir sozinho o que fazer com o que vê.